Olá, meus amigos e minhas amigas, Lúcio Carlos. Vamos fazer um balanço das eleições mais criteriosamente para você perceber como foi boa para o PL, o partido do Bolsonaro 22, o resultado dessas eleições, como foi ruim para o partido 55, do Eduardo Paz, do Alexandre de Moraes e tal. O boicote funcionou, embora seja o partido que tenha maior número de prefeituras, que ganhou o maior número de prefeituras, o PSD. E o PT, como o PT está nas cordas e não se levantou e está muito mal. Pelo menos esses daí, né, nós vamos falar. Bom, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, muito difícil. O Ramagem era um desconhecido, terminou com 30 e poucos por cento, né, teve um avanço aí de quase zero para 30 e tantos por cento, mas o Eduardo Paz, com o apoio das igrejas evangélicas, alguns dizem até o Silas Malafaia, né, ajudou ele, não entendi porquê, vai ajudar um cara de esquerda, mas ele teve 60% dos votos no primeiro turno. Aí em São Paulo a gente já sabe, vai ter segundo turno entre o Nunes, que é apoiado do Bolsonaro, do partido do Bolsonaro, contra o Boulos, do PSOL, apoiado pelo Lula. A tendência é o Nunes vencer uma margem aí importante, porque a maioria do pessoal do Marçal de direita vai votar no Nunes contra o Boulos. Então, parece que lá em São Paulo realmente vai dar Nunes e Boulos vai perder. Mas, o que, que acontece? O partido do Kassab teve o maior número de prefeituras, mil e poucas prefeituras, mil e tantas, né? Porque eles investiram muito em prefeituras no interior, prefeituras com pouquíssimo número de gente, de habitantes e tal, de eleitores, e ganharam. O PL não teve tempo de investir tanto nisso, que é o partido do Bolsonaro, o 22, né? Então, eles ganharam. Só que se você analisar os prefeitos eleitos pelo 55, pelo PSD, como o Eduardo Paes, né, que é do 55, se você analisar a maioria, muitos vieram do PSDB, do Alckmin, do Fernando Henrique, do Serra, do Alckmin, né? Vieram 300 e tantos, só migraram de partido, só migraram do PSDB para o PSD 55. Então, por isso que pareceu ter muitas prefeituras. E são prefeituras irrelevantes. Nas grandes capitais, por exemplo, Curitiba estava dando um certo primeiro turno, o candidato lá do 55 ia ganhar, e o boicote funcionou. O cara foi para o segundo turno e tem chance de perder feio para a candidata que está no segundo turno. E ele é de direita, esse do PSD. Só que o boicote ao PSD 55 fez com que o PSD ficasse muito queimado no Brasil. O PT continuou com 250 e poucas prefeituras. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, só teve 3 municípios, se eu não me engano. Um deles é Maricá, que é os royalties de petróleo, aí já está séculos lá na mão do PT, porque tem muitos milhões, uma cidade que tem pouquíssimos habitantes, eles fazem muita obra, muita coisa, muita política assistencialista e muito funcionalismo público, então eles sempre perpetuam aqui, em Maricá. Mas teve mais duas outras cidades aí pequenas no interior, que eu nem me lembro o nome. Já o PL de 22 do Bolsonaro foi o que ganhou o maior número de capitais, o maior número de capitais, e tende a ganhar São Paulo, como eu acabei de falar, do Nunes, com o Nunes, contra o Boulos. O Nunes é 22. Então, a meta era 1.000 prefeituras, eles tiveram 600 e poucas prefeituras, se não me engano, o PT está com 200 e poucas. Então, você vê aí a diferença entre o PL do Bolsonaro e o PT do Lula para as próximas eleições de 2026 agora, as próximas, para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. E ainda tem alguns locais com o segundo turno onde pode ter vitória do, do PL e ainda ganhar mais algumas prefeituras. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o primeiro colégio eleitoral é a capital, a cidade do Rio de Janeiro. Ficou com o PSD 55 do Eduardo Paes. Só que São Gonçalo, que é o segundo colégio eleitoral, o prefeito, Capitão Nelson, do PL 22, ganhou no primeiro turno, com 80 e tantos por cento. Uma cidade com 1 milhão de habitantes. O candidato do PT ficou em segundo com 10 ou 11%, enquanto o primeiro lugar ficou com 80 e tantos por cento. Então você vê como nas capitais todas, só no Nordeste, inclusive, o PT só ficou com o interior.
foi o grande vencedor no Nordeste, mas mudou, ficou com prefeituras do interior, com pouquíssimos habitantes, lá no sertão, no Voto de Cabresto, aquela coisa que a gente já sabe toda, né? Os coronéis, tudo ligado ao PT há muitas e muitas décadas. No litoral, nas capitais, onde tem maior número de habitantes e tudo mais, deu PL forte. Então o PL ganhou nas G130, que são as maiores 130 cidades do Brasil, o PL foi o grande vencedor do Bolsonaro. Então isso daí aponta uma coisa muito importante. Então tá aí o balanço assim rápido. O PL foi um bom vencedor. O boicote contra 55 do Kassab funcionou, porque se não fosse o boicote eles teriam talvez muito mais prefeituras, né? Muito mais prefeituras. O boicote foi inclusive tarde, foi já quase na reta final que começou esse negócio, não a 55, não a 55, foi quase no final, se talvez fosse antes do início da eleição, eles tivessem ainda muito menos, e como eu disse, muitos vieram do PSDB, só migraram de partido, PSDB para o PSD 55, e por isso que inchou o número de prefeituras, e muitas delas de médio porte e de pequeno, no interior, né? E o PT foi aí o desastrado aí, Lula não puxou nada, não agrega nada, é isso, entendeu? Então foi muito bom o resultado para a direita, isso aponta para uma boa posição para a direita na próxima eleição, como eu disse, e não digo só na presidência, porque Bolsonaro, se for inelegível, ele tem o Tarcísio, tem a Michele Bolsonaro. O Pablo Marçal, agora no segundo turno, como eu disse, vai apoiar o Nunes contra o Boulos, lá em São Paulo. Então, o 22, Nunes deve ganhar. Mas para governadores, isso aí é o cenário que vai estruturar para governador, para senador, para deputado. Muitos desses prefeitos do PL vão ser vai sair vários deputados federais e estaduais em 2026, né, do PL, da direita. Então, a análise é essa, se você quiser, você se aprofunda mais no Google e tal. O Bolsonaro, no dia da eleição, no dia 6, ele deu uma entrevista de quase uma hora, uma entrevista que eu vou botar aqui no link aqui embaixo, quem quiser assistir, explicando e fazendo um balanço das eleições, o próprio Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, porque, obviamente, foi roubada a última eleição, aí os áudios vazados da vaza-toga do Alexandre de Moraes, os assessores dele, dos juízes dele, mostram claramente que ele foi roubado, quem ganhou foi o Bolsonaro mesmo, e o Lula fizeram uma maracutaia lá para poder o Lula ganhar com 0,9% na frente do Bolsonaro, tá? Bom, é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e comente aqui embaixo. O que você acha disso? O que você acha do apoio do Malafaia? Como é que você acha que foi o desempenho do Pablo Marçal? Do Ramagem, aqui no Rio de Janeiro? O que você achou do Eduardo Paes, do 55, do 22, né? Do PT, do Lula e do Bolsonaro? E do que você tem a dizer? Foi bom para a direita? Foi bom para a esquerda? Como é que você acha que isso vai apontar para o cenário de 2026? Tá bom? Deus abençoe você, a sua família e o nosso Brasil.